Bom dia, estamos aqui no nosso devocional Dia a Dia com o Pai. Eu quero falar com você hoje sobre alegria transbordante. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero ler com você, que está lá em Mateus 5, verso 13, até o verso 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Sabe, essa palavra, ela mexe muito comigo porque ela me lembra o propósito pelo qual o Pai nos move aqui nessa terra. Sabe, toca nesse coraçãozinho aqui, curte essa live, compartilha com alguém. Se você quer que essa pessoa ela se aproxime mais de Deus hoje. Eu vi que esse devocional ele tem tocado de uma forma muito singular algumas pessoas, sabe? E a gente não sabe aonde que essa mensagem chega. Se você está escutando pelo Spotify aqui, compartilha essa mensagem com alguém, que eu sei que Deus ele se move de infinitas formas. E essa passagem ela nos lembra disso. Quando o próprio Jesus diz, vocês são o sal da terra. Ele diz, se o sal vier a ser insípido, né, perdeu o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. O sal nesse tempo aqui, ele era utilizado para muitas coisas, para conservar alimentos, para dar sabor para alimentos, como a gente usa hoje. E era utilizado em algum momento da agricultura também, naquela época. Mas sal, ele fala de sabor. Sal, ele fala de gerar sede nas pessoas. Sabe, sal, ele fala de abrir caminho para a água entrar. Dentro do nosso corpo, o sal, ele tem essa característica química, bioquímica. E a palavra é água, sabe? A água é a palavra, ou seja, você é sal nessa terra. Você abre o caminho para a palavra de Deus entrar. Se a gente for estudar um pouco de bioquímica, a gente vai ver que o sal tem uma das funções, né? Na química, eu não era muito bom de química, mas eu lembro que era NaCl, eu lembro disso, o cloreto de sódio. Mas ele permitia que a água entrasse para dentro da célula. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte porque saber que você é o caminho pelo qual a palavra de Deus vai entrar dentro da pessoa. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Como que não ama um Deus desse? Sabe, é uma revelação que está aqui dentro dessa palavra que eu entendo, que eu sei, eu recebi de Deus isso. Mas eu quero preparar isso aqui para te falar sobre a alegria transbordante. E aí o próprio Jesus disse, olha, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Sabe, a sua nação, a sua origem não está aqui na terra. Você pode ter vindo da família dos seus pais, sua mãe e seu pai te criou, mas o ventre da sua mãe foi apenas uma porta de entrada para esse mundo. A sua origem está no céu. Efésios 1,4 diz que Ele te abençoou com todas as sortes de bênção antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Isso quer dizer que a sua origem não foi o ventre da sua mãe, não foi a linhagem dos seus pais. E muitas vezes nós nos recorremos ao nosso passado para entendermos muitas coisas.
E isso é importante, porque você precisa entender a sua história. Mas você precisa ir mais fundo, você precisa saber da sua origem. Você precisa compreender a sua história e entender a sua origem. E nesse contexto, Jesus diz que não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Isso quer dizer que Ele quer te colocar num lugar a fim de que você ilumine os outros, de que você traga luz para a vida dos outros, de que você clareie as coisas na vida das outras pessoas. E o que é a luz? A palavra de Deus. Então, na mesma medida que você é o caminho pelo qual você é o sal na terra, a terra é o coração das pessoas, que você é o caminho que abre, que é aberto para que a palavra entre. Essa é a função do sal. Você é a lâmpada, você vai ser usado para iluminar a vida de muitas pessoas. E o que tem a ver alegria com isso? Tudo. Você só vai experimentar uma alegria transbordante quando você entender e viver essa luz que ilumina a vida das outras pessoas. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 19, diz que, ora, se a nossa alegria, se a nossa esperança, na verdade, é para apenas este mundo, nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra. O que ele quis dizer? Que se a gente espera apenas para este mundo, nós somos as pessoas mais infelizes. E nada que a gente conquistar vai preencher o vazio que tem dentro do nosso coração. Sabe, a palavra que você recebe aqui diariamente, a palavra que você escuta, a palavra que você lê, o que Deus fala para você, serve de água para lavar as outras pessoas. Você vai se enchendo, você vai se enchendo. A palavra que você recebe, ela serve de luz, para trazer luz para a vida das outras pessoas. E quando você flui nisso, você recebe uma alegria transbordante. Uma alegria que as pessoas olham para você, elas não sabem que você tem, mas elas sentem. Da mesma maneira que quando você entra em alguns ambientes e tem algumas pessoas pesadas, ruins, pessoas que murmuram, pessoas que reclamam, pessoas que fazem coisas terríveis às escuras e carregam um peso espiritual muito grande, você carrega a luz do Espírito Santo. Sabe, isso é unção. A palavra unção vem do hebraico sêmen, que vem do brilhar, gordura, ficar forte, azeite. Essa palavra tem uma ampla abrangência, mas ela é frequentemente usada na Bíblia para designar algo forte, fértil, fertilidade, que denota força, fecundidade. Lugares férteis onde coisas boas crescem. Se a gente pudesse resumir isso aqui, nós poderíamos dizer que unção é abundância, força e fertilidade. Abundância, força e fertilidade. E o que unção tem a ver com alegria? Tudo. Sabe, os anjos, quando eles foram visitar Belém, a região ali de Belém, quando Jesus nasceu, em Lucas 2,10 eles falam, olha, não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois hoje vos nasceu o Salvador, que é o Cristo. Sabe, essa alegria para o povo, para nós, se iniciou em Jesus, que é a essência do plano da salvação.
estar ligado nele, estar ligado totalmente nele, entendendo que toda a nossa alegria, a alegria completa da nossa vida está na oferta que Deus fez. A gente entende que essa unção, que isso que vem para trazer abundância na nossa vida, que vem para trazer fertilidade, que vem para trazer força, ela vem da nossa crença de que Jesus é o único Salvador. Sabe, parece simples, porque a gente já escutou tanto, Jesus veio, Jesus é a melhor oferta, Jesus é o melhor de Deus, Jesus nasceu. Sabe, mas a gente tem que entrar nessa revelação. Quando Jesus olha para Pedro e fala, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que te revelou. Porque Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Você é o Messias. Essa revelação não foi para Pedro. Essa revelação foi em Pedro. Sabe, não foi algo assim que alguém chegou e falou assim, Jesus é o caminho, tá? Jesus é o Messias. Essa revelação foi nele. Não foi para ele. Minutos depois, Pedro fala, olha Jesus, quando Jesus fala que ele ia para a cruz, não, você não vai para a cruz, Jesus. Está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. E Jesus, olha Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque o homem, ele oscila entre carne e espírito. Entre alma e espírito. A alma, nossa mente, espírito, somos o que nós somos por essência. Então, a revelação que nós precisamos ter é no nosso espírito. Por mais que o nosso culto é racional, a gente se prepara para escutar a palavra de Deus, a gente vai orar com entendimento, a gente vai para a igreja com entendimento. Mas a nossa revelação tem que ser no espírito. O seu espírito, ele não sente as coisas, ele sabe. O que sente é a sua alma. Não está errado você sentir. Mas você precisa entrar, sabe? Você precisa viver essa palavra. Você é sal e luz dessa terra. O nascimento de Jesus foi a maior ocasião do universo, de todos os tempos. Um Deus que se fez carne, entrou na barriga de uma jovem, se tornou um embrião de milímetros, por mim, por você, que teve que passar pelo processo da gestação e muitas vezes nós não queremos passar no processo. Nós não queremos esperar. Cara, quanto tempo Deus esperou para que Jesus viesse? Se a gente ler a Bíblia, a gente vai entender um Deus que tem uma misericórdia tão grande. E às vezes a gente quer ser mais misericordioso que Deus. E não é possível, isso não é possível. Mas a nossa alegria precisa estar nessa revelação. Sabe, essa unção que nós precisamos buscar. Unção denota abundância, força e fertilidade. Todas as vezes que você se depara com um ambiente abundante, todas as vezes que você se comporta de uma maneira forte e todas as vezes que você trabalha em um ambiente fértil, você será alegre. Mas Paulo disse, olha, eu aprendi a ser feliz em todas as coisas. Eu aprendi o segredo da alegria. Paulo sabia que a abundância, a força e a fertilidade estava aqui dentro. E estava aqui dentro. Sabe, quando Deus ele manda o povo de Deus para uma terra que emana leite e mel. Falou, Abraão, você vai para uma terra que emana leite e mel. A terra que aquele povo chegou tinha fome. Aí eles vão para o Egito comer. Mas Cânticos fala, olha, leite e mel emanam da sua boca, noiva minha. Falando sobre a igreja, falando sobre a noiva. O que isso quer dizer? Que não é o lugar que você está, não é o lugar que você está. Leite e mel emanam da sua língua. Você precisa abrir a sua boca
e trazer para esse mundo o sal e a luz que existe dentro de você. Sabe, Jesus, quando ele foi explicar sobre a falsa liderança, sobre o pastoreio dos falsos pastores religiosos daquela época, João 10:10, ele fala assim, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não estava falando diretamente sobre Satanás. É claro que eu entendo que é uma tipificação de Satanás. Mas Jesus, ele estava falando sobre aquela liderança. Voltando aqui no Instagram. João 10:10 diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que será essa abundância? O que será essa vida? O que será que o ladrão vem para roubar? Como que o ladrão vem para matar? Como que ele vem para destruir? Nós caímos aqui, o Instagram agora está com essa gracinha, né? Alguns minutos já cai. Não, agora voltou. Mas eu quero ler com você novamente o que está em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nós precisamos entender esses 3 estágios. Já voltou. Quando Jesus falou sobre isso, ele estava falando diretamente sobre os falsos pastores que pastoreavam o povo de Israel naquele tempo. É claro que nós entendemos que é uma tipificação do agir de Satanás. E eu entendo que Satanás, ele age na mente das pessoas. E ele cegou, né, aquele povo literalmente para subjugar o povo com as suas doutrinas. Mas quais são esses 3 estágios? Porque Jesus ele fala, ó, vem para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Esses 3 estágios ele começa em roubar a sua paz, a sua comunhão com Cristo, a sua dignidade. O inimigo, ele vem cercando você, aí ele entra na sua mente, roubando o seu pensamento em Cristo, a sua paz, a sua alegria nas pequenas coisas. Ele vem roubando o seu tempo. A primeira coisa que o inimigo faz é tirar você de um tempo de qualidade com Deus. Porque ele sabe que se ele conseguir tirar você de um relacionamento, ele já conseguiu tudo. E isso é comunhão com Deus. Comunhão não é simplesmente na igreja. Comunhão com Deus. Então ele começa roubando o seu tempo, as coisas que você vê, as coisas que você escuta, que vai tirando você desse ambiente que nós falamos, nós nos preparamos até aqui. E depois ele vem para matar. A palavra matar aqui no grego que ele utilizou é tio, que significa respirar pesado. É matar apenas no sentido físico. Então o intuito dele é matar você fisicamente. Mas depois Jesus fala que ele vem para destruir, que vem do grego apóleme, que é destruir por completo, que é a morte eterna, a exclusão do reino do Messias. Esse verbo é utilizado para falar sobre a segunda morte, que é a morte espiritual. Sabe, se você ganhar no primeiro estágio, não deixando o inimigo roubar a sua fé, não deixando o inimigo roubar a sua alegria nas pequenas coisas, não deixando ele roubar o seu tempo de qualidade, não te tirando desse terreno fértil que é a presença de Deus, você vai conseguir caminhar nessa terra, vencendo todos os seus desafios.
Assim como o apóstolo Paulo falou, né? A Ju até comentou no Filipenses 4. A sua alegria tem que estar em Deus e você só vai conseguir isso através de uma comunhão com Ele. E quando Jesus fala, o inimigo vem para roubar, matar e destruir, eu venho para que tenha vida e vida em abundante, é uma vida forte, frutífera, a qual nós falamos que a unção nos dá. Sabe, essa unção eu não posso te dar, essa unção o homem não pode te dar, essa unção ela vem do alto. Sabe, é como se Deus estivesse derramando algo sobre você, te capacitando, te fortalecendo, te dando força, te dando brilho, te proporcionando um ambiente abundante, forte e fértil. Sabe, Salmos 92:10 diz: mas tu exaltarás o meu poder como a de um boi selvagem. Eu serei ungido com óleo fresco. Cara, que linda essa palavra. Deus, Ele quer exaltar o seu poder como a de um boi selvagem. A sua força como a de um boi selvagem. Derramando sobre você um óleo fresco. Você só vai conseguir ter alegria abundante se você for revestido de unção. Se você for cheio de unção. E unção não é cair na igreja simplesmente. É você andar feliz mesmo quando tudo está caindo ao seu redor. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender isso quando a palavra diz, olha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Cara, isso são as palavras de uma pessoa convicta da unção que ela carrega. Sabe, a gente muitas vezes esquece. Muitas lutas que nós já ganhamos. A gente esquece muito fácil as lutas que nós vencemos. Mas a gente lembra muito das que nós perdemos. Provérbios 4:23 diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem outras palavras tem outra versão que diz, olha, cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E como que você guarda o seu coração? Como que você guarda os seus pensamentos, porque a sua vida é dirigida por eles? Se lavando com a palavra de Deus, se blindando, se protegendo. Sabe, para cada situação da sua vida, existe uma palavra do Senhor para que você vença. Eu oro para que a unção do alto ela se renove sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, amor, todos os dias. Sabe, não é sobre fazer mais algo para Deus. Eclesiastes 9:8 diz que as suas vestes sejam brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Duas coisas precisam ser renovadas na nossa vida todos os dias para que a gente tenha alegria. As nossas vestes brancas falam de uma vida lavada com o sangue de Cristo. E esse momento que nós estamos nos lavando, nós estamos entregando o nosso melhor para Deus. E o óleo sobre a sua cabeça é unção. Sabe, naquele tempo era comum dos pastores derramarem óleo sobre a cabeça das ovelhas com o intuito de protegê-las de duas coisas. Primeiro, as ovelhas elas são criadas soltas. Ovelha não tem cabresto. Ovelha é solta na pastagem. Lá em João 10, você vai ler, você vai entender que Jesus fala que Ele é o bom pastor. Que as ovelhas que entram por Ele, Ele é a porta, Ele é o porteiro e Ele é o bom pastor. Ele é o Pai, Ele é o Filho e o Espírito Santo. Jesus. Ah, Jesus. Ele diz que Ele é a porta, o porteiro e o bom pastor.
Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos para cuidar de você. Deixa um amém aqui se você entendeu isso, se tem alguém me entendendo aqui. Quando ele está falando sobre os falsos pastores que aprisionam, que roubam, que matam e destroem, ele fala que aquela ovelha que entrar por ele, entrará, sairá e achará pastagem. Sabe, a gente não pode ficar preso. Jesus é a porta pela qual nós entramos e saímos, e o pasto está livre para nos alimentarmos. Depois você lê João 10, e começa a ver o que lindo é o pastoreio de Jesus. E naquela época, João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona e as foge. Mas eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida por elas. Ah, Jesus. Ah, Jesus. João 10, verso 2. Em verdade, lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas é ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor. Para este, o porteiro abre as portas, ouve a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, as conduz. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente e elas o seguem, porque reconhecem a voz dela. Jesus conhece você pelo seu nome. Sabe, Jesus conhece o seu pecado, mas te chama pelo nome. O diabo conhece o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. Sabe, o diabo teme você, porque ele sabe o que você carrega. É por isso que ele te ataca tanto. É por isso que ele quer roubar tanto o seu tempo com Deus. É por isso que ele quer te matar. É por isso que ele quer destruir, porque ele sabe o que você carrega. O diabo é um demônio, é um anjo fora do seu lugar. Ele é um ser espiritual. Ele tem visões espirituais. Ele sabe o que você carrega espiritualmente. É por isso que ele te odeia tanto. E muitas vezes você não vê o que você está carregando. Você não vê o propósito profético pelo qual você foi chamado. E Deus está te chamando, meu filho. Eu sou o bom pastor. Eu estou te chamando pelo meu nome. Sou eu, Jesus e o Espírito Santo trabalhando em conjunto para o seu bem. Isso é lindo demais, amor. Deus, Ele quer que você entre e saia por Ele. Ele quer colocar você no alto para que você ilumine as outras pessoas. Não adianta só brilhar. Uma pessoa que brilha por si só, ela não é eficaz, ela é eficiente, ela está brilhando. Mas o nosso brilho só tem sentido quando realmente traz luz para a vida das outras pessoas. Sabe, essa revelação ela precisa entrar dentro de você. Não pode só entrar aqui, ela tem que vir dentro de você. Ei, Jesus, fala com essa pessoa, Pai. Sabe, vou tirar minha blusa aqui porque eu não estou aguentando de calor mais. O que Deus quer fazer através desses momentos aqui é muito lindo. É muito grande. A ovelha naquele tempo, ela era criada solta, assim como hoje. E aqueles falsos pastores queriam aprisionar. Mas quando o pastor de verdade cuidava das ovelhas soltas, ele derramava óleo na cabeça dela. Sabe para quê? Porque quando ela ia comer perto da rocha, dos arbustos, ela podia ficar enrascada, podia ficar presa com a sua lã. Mas o óleo não permitia que ela ficasse presa. Se ela ficasse presa, ela não conseguia se movimentar e não conseguia comer.
Você só vai ser livre de todo sistema que te aprisiona, seja sistema religioso, sistema financeiro, sistema mundano, se você estiver cheio de óleo. Você só vai ter uma alegria abundante se você estiver cheio de óleo. Ei, você está me entendendo aqui? O óleo na sua cabeça não vai deixar você ficar preso, enrascado, aprisionado, comendo migalhas de pessoas. Eu conversei com uma amiga dia para trás, está passando por uma situação difícil, de enfermidade em casa, precisando de dinheiro. Um cara que serve a igreja há tantos anos, precisando mendigar para a igreja ajudar. Sabe, se a igreja não entendeu o que é amar o próximo, ela não entendeu nada. Ah, Jesus. Sabe, eu oro para que venha uma revelação na sua vida e te liberte de tudo que está te aprisionando. Da mesma forma, as moscas pousavam na cabeça de algumas ovelhas e depositavam seus ovos lá. E aquele ovinho virava aquela larva e entrava na cabeça das ovelhas, na orelha delas. Mas se ela estiver cheia da unção, cheia do óleo, que era derramado, um azeite mesmo, aquelas moscas não conseguiam entrar, pousar, firmar, para depositar as larvas na cabeça das ovelhas. E aquelas ovelhas, quando não tinham óleo, eram depositados vermes lá, ela batia a cabeça na pedra até morrer. Sabe, tem cristão que acredita em tanta coisa que não está na Bíblia, que está batendo a cabeça na rocha e vai morrer, porque não tem unção. O pasto tá verde, mas não tem unção, não tem força. Sabe, a gente precisa blindar a nossa vida com o óleo que vem do alto. Jesus, Ele quer algo a mais com você. Sabe, se você conseguisse ver, eu oro para que você veja o que você carrega, você não ia ter medo de mais nada. Você não ia ter medo de Satanás, porque ele que teme você, ele que tem que ter medo de você, ele já sabe o que você tem. Seja cheio dessa unção hoje. Sabe, quando vier o tempo ruim, quando vier a situação ruim, a adversidade, comece a pregar para Satanás. Sabe, seu filho está dando problema, comece a pregar para ele. Pregue para Satanás quem é seu filho. Quando os resultados não vierem na sua vida, comece a pregar para Satanás. Olha, Satanás, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu serei uma voz nessa nação. Ó, Satanás, a minha empresa será um sucesso, vai servir de alimento para outros. Tenha ousadia. Exerça o poder que Deus já colocou dentro de você. Você é sal e luz nessa terra. Quando Satanás vier trazer o seu passado à tona, mostre o futuro dele. Olha, Satanás, mostre o passado dele. Você já foi vencido na cruz e você vai ser aniquilado, derrotado quando Jesus voltar. Seja cheio dessa unção, dessa presença. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Amém? Amém? Você que entendeu, deixe seu amém aqui. Caiu. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Forte demais, hein? Muito forte. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. João 15:11 diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. João 15:11 diz: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado.
Amém. A live caiu novamente, mas eu quero orar com você. Deus, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado pela tua palavra que nos lava, que nos limpa, nos purifica. Senhor, revista essa pessoa que está me ouvindo, Deus. Revista ela do teu poder, da tua graça. Derrama unção que vem do alto, Deus. E capacita, Deus. Torna essa pessoa abundante, fértil e forte, Pai. Porque é isso que a tua unção faz conosco. Proteja ela, Deus, e fortaleça ela no teu caminho, para que em todo o tempo ela saiba que ela é sal e luz nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal aqui do Instagram, a live caiu de novo, mas se você chegou na metade, no finalzinho, eu vou colocar lá no Spotify. Você aqui do Spotify, compartilha essa mensagem com alguém, seja edificado, que hoje Deus nos visitou grandemente. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Lidiane. Deus abençoe você também e sua família. Nos ajude a levar essa palavra para mais pessoas. Compartilha aí nosso perfil, compartilha o link do Spotify. Você tenha um dia abençoado, você seja revestido da unção que vem do alto. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.